A gente sabe que na Bíblia, dentro de um casamento, né, a mulher ela tem que estar submissa ao homem. Mas aí também nós temos um mundo onde as mulheres trabalham. Como é que se encaixa isso dentro da religião? Então, o texto que você citou, assim, que se tem, né, de modo geral, é um texto lá de Efésios, né? O texto de Efésios diz que a mulher seja submissa aos vossos maridos. E maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja, né? É um texto muito bonito, né? A tradição chama que foi Paulo, mas possivelmente não tenha sido Paulo que escreveu esse texto, mas algum sucessor de Paulo, né? Pelo estilo de escrita, pelas palavras, né? Por exemplo, se eu pegar um texto que a Letícia escreveu, 1, 2, 3 textos, você tem lá as palavras que você mais usa. Se eu pegar um texto que o Sibelius escreveu, tem 2, 3 termos que o Sibelius usa. Então, o livro de Efésios não tem a cara de Paulo, né? Ainda que tenha o nome, não tem a cara. É muito comum, né, as pessoas hoje entenderem que a religião cristã coloca a mulher num pedestal abaixo do homem, né, de servidão, né? Lembro até de Etienne Laboissy, né, uma servidão voluntária ao homem, né? Mas dentro da tradição do cristianismo primitivo não era assim que funcionava, né? Por exemplo, o livro de Atos, que está dentro do livro lá chamado Bíblia e tal, tem um livro de Atos, ele conta de uma liderança cristã formada por uma mulher, sobretudo uma mulher, Priscila e Átila. Átila era o marido. Só que Priscila vem primeiro, ou seja, quem era a líder daquele movimento era a mulher, né? Esse texto da submissão ao marido não é submissão no sentido de servidão, mas estar sobre a mesma missão que o marido. Então, o próprio texto já dos evangelhos diz que uma casa dividida não prospera, né? Então a ideia era, olha, mulheres, estejam no mesmo propósito que os seus maridos, né? Então, se é para a direita, vamos para a direita. Se vocês decidiram que é para a esquerda, vão para a esquerda. Se não é para lugar nenhum, vão para lugar nenhum, né? Porque casa dividida não vai para frente. E os homens têm que amar a tal ponto de morrer por elas. Então, parece que as comunidades cristãs estabeleceram outro tipo de relacionamento. Que não era baseado na força, no poder, mas o que eles vão chamar de ágape, né? Um tipo de amor, numa certa entrega. A institucionalização da religião cristã estabeleceu hierarquias, silenciou a mulher. Inclusive nesse texto de Efésios diz: as mulheres aprendem em silêncio, que é outro texto muito louco, né? Que algumas pessoas falam, pô, então os cristãos querem calar as mulheres? Não. Na minha confissão de fé, por exemplo, nós temos bispas, nós temos pastoras, nós temos missionárias, nós temos liderança leiga, nós temos uma presença feminina muito forte. Acho que a proposta da institucionalização da religião, sim, foi um modo de silenciar o corpo feminino, as mulheres. Foi uma maneira significativa de fazer com que as mulheres deixassem de estar e de ser, né? Acho que hoje compete a teólogos e as teólogas a reinterpretar os textos bíblicos, né? E reinterpretar não é falar coisas que o texto não diz, mas é ter um cuidado exegético, um cuidado hermenêutico, de não fazer com que o texto diga o que eu quero que ele diga, mas que ele revele o que ele está posto. Por exemplo, quando a gente vê o texto de Débora, que está lá no livro de Juízes. Débora, uma mulher fantástica, cara, no Antigo Testamento. Então, o problema com o feminino, acho que ele está muito associado, aí o Friedrich Engels pode nos ajudar muito nessa direção, quando ele fala sobre a origem da família e do patriarcado. Porque a ausência do falo é problema quando eu começo a criar patrimônios, né? É um eixo do texto, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. O cristianismo não tem problema, o cristianismo primitivo não teve problema com a figura feminina. Inclusive foi uma mulher a primeira missionária no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Foi uma mulher de um passado bastante nebuloso, que foi a primeira a ver o Cristo e a primeira a anunciá-lo.
Então, foi uma mulher que foi cuidar do corpo do Cristo, né? Então, o cristianismo não tem problema com o corpo feminino. O corpo feminino, acho que passou a ser problema para os falos mal resolvidos, né? Para quem tem um pinto e tem dificuldade em resolvê-lo. E, sobretudo, com essa instituição do patriarcado, ou do acúmulo de riqueza, né? Eu acho que isso é uma grande questão, porque não dá para ler a Bíblia deslocada do seu tempo histórico, né? O método histórico crítico faz com que a gente estabeleça uma relação entre a Bíblia e seu período. E são coisas extremamente indissociáveis. Você tem que entender que a Bíblia ela foi feita em um tempo e que ela foi apropriada em um outro tempo. As narrativas foram construídas em um tempo e depois foram recontadas em um outro momento, né? Acho que hoje um grande desafio do cristianismo é desdemonizar o corpo, essa palavra não existe, mas enfim, tirar o demônio do corpo feminino, né? Porque, note, né, ela que tem a expressão não é bonita, não é boa, é pejorativa, né? Mas ainda muitas pessoas, quando querem ofender alguém, dizem você tem pomba gira. E não respeita uma outra tradição religiosa, não respeita o que isso representa num outro grupo, né? É algo extremamente desrespeitoso. Então, o problema é atribuído à mulher, ao corpo da mulher, à sexualidade da mulher, né? Ao gozo feminino, né? Porque para alguns é tabu, né? Que mulher não goza. Sabe, são coisas assim que o corpo feminino acabou ganhando alguns estigmas em detrimento de uma masculinidade que hoje a gente tem chamado de frágil, né? Acho que o cristianismo ele tem que ter essa responsabilidade de apontar esse tipo de situação, sabe? Assim, esse tipo de problema.